Bom dia. Uma questão importante é saber quando se passa a ação retratada no livro, no Grande Sertão Veredas, né? Bom, primeira coisa que a gente deve ter em mente é que o Rosa evita ao máximo as datas. Ele não quer que a gente situe o livro num período exato, até para evitar aqueles caçadores de relações entre o livro e acontecimentos históricos. Esse livro tem muito mais um sentido mitológico, tem muito mais um sentido eterno do que um sentido circunscrito a uma época. Mesmo assim, ele dá elementos suficientes para a gente saber mais ou menos quando se passa o livro, né? Para começar, claramente o livro se passa na Primeira República, que antigamente era chamada de República Velha, ou seja, o período que vai da proclamação da República em 1889, né, até a chamada Revolução de 30, com a chegada do Getúlio ao poder. Isso está muito claro. A gente está no mundo dos coronéis, né? A gente está no mundo das milícias armadas, que são esses bandos de jagunços, né? Mas eu acho que a gente poderia datar com um pouquinho mais de precisão, né? E eu tenho uma hipótese que eu vou apresentar aqui. Alguns poucos momentos ele dá a idade do Riobaldo. Um deles é quando o Riobaldo está lá, ele é filho da Bigri, ele é filho de provavelmente de uma indígena ou de uma mestiça de índio, né? Que Bigri lembra Bugre. Ele é um filho sem pai, um pai que não é assumido, a gente vai ver depois que é o padrinho dele, o Celorico Mendes. E ele é pobre, né? Ele ficou doente e a mãe obrigou a pagar uma promessa pela recuperação de ficar à beira de um riozinho chamado De Janeiro, colhendo esmolas, né, para pagar uma missa e o restante colocar dentro de um vaso breado, ou seja, tapado, que ia ser lançado depois no Rio São Francisco, quem sabe para chegar a Bom Jesus da Lapa, já na Bahia. Enquanto ele está ali, ele conhece um menino, eu não vou contar desse episódio agora, mas ele conhece um menino que depois a gente vai saber que viria a ser o Diadorim. E nesse momento ele diz que o Riobaldo tinha por volta de 14 anos, né? E o menino tinha também essa idade ou um pouquinho menos. Então a gente sabe que ele tem 14 anos nesse momento, tá? Bom, ele diz que se passa um tempo, a mãe dele morre, vamos dizer que se passaram 2 anos, ele tem 16 anos. Ele vai para a casa do padrinho, fica mais um tempo lá, estuda, aprende a atirar, começa a namorar, né? Então se passam, digamos, mais 2 anos, ele tem 18 anos. Nesse momento, uma vez ele está num jantar, que eu não vou explicar a circunstância do jantar agora, mas 2 pessoas que estão no jantar, um comerciante, né? 2 comerciantes na verdade, vão falar da chegada do trem, né, em Curralinho. Só que Curralinho é Corinto, né? É o nome mais antigo da cidade, que hoje se chama Corinto. E a gente sabe que o trem chegou em Corinto em 1904. Se o trem estava prestes a chegar, esse prestes é uma maneira de dizer, né? Vamos dizer que que eles estivessem em 1900. O Riobaldo tem 18 anos. Pouco depois ele se lança nas suas aventuras como jagunço. Então a gente poderia dizer, né, datando dessa forma, que o romance se passa na primeira década do século XX. É só uma estimativa, mas eu acho que é uma estimativa válida a partir dos dados presentes no próprio romance. Então, recapitulando, Grande Sertão Veredas se passa no tempo dos coronéis, né, no período da Primeira República e mais especificamente na primeira década do século XX. Por hoje é só, obrigado, um beijo.